Muito boa tarde, seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã, a mais um Entardecer Espírita. Eu sou Aníbal Albuquerque, do Entre Nós, e o nosso tema de hoje, dando continuidade ao tema da semana passada, é a vida futura. Hoje é a parte 2. Eu espero que você tenha aproveitado o nosso tema na semana passada e hoje vamos dar continuidade, né? Vamos antes fazer uma pequena prece. Convido, se você desejar, a fechar os olhos, serenar a mente, procurando harmonizar os pensamentos, equilibrar a respiração, a harmonização interior e agradecer a Deus por mais um dia, por mais um entardecer, por estarmos aqui reunidos neste domingo e podermos conversar um pouco mais sobre a espiritualidade. E no nosso tema de hoje, a vida futura. Desejo muita paz, muita luz. Fica com Deus. Que assim seja. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, dando continuidade a esse tema, só relembrando, se você não nos assistiu na semana passada, o conteúdo que vamos dar continuidade hoje está disponível no Instagram, né? A Vida Futura Parte 1, também no YouTube, ambos com o nome Aníbal Albuquerque, e no Spotify, Entre Nós com Aníbal Albuquerque. E nós fizemos duas reflexões iniciais para adentrarmos no nosso tema. A primeira pergunta que fizemos para reflexão pessoal foi: quando nós falamos de vida futura, o que é que me vem à cabeça? O que me vem à mente? Em que eu penso? E aí eu deixo a resposta com você, para também não atrasarmos ou não ficarmos tanto tempo nesse questionamento. Mas depois ampliamos o nosso horizonte, ampliamos o nosso leque de percepção. Ou a reflexão foi mais abrangente, foi maior. Expandimos. Qual foi a pergunta, a segunda pergunta que realizamos? Sob a perspectiva espiritual, quando eu falo de vida futura, o que me vem à cabeça? E aí eu os convido até a fazermos um exercício. Se você imaginar que agora você parou, pensou e ao abrir os olhos descobriu que desencarnou, que morreu na carne, mas que em espírito está vivo e o seu espírito está desencarnado. Ou que você já estando nesse período de erraticidade em que os espíritos nos ensinam, que é uma fase entre uma reencarnação e outra, você está prestes a reencarnar, podendo tomar conhecimento do seu planejamento reencarnatório. O que você pensaria? Ou, se você agora, estando desencarnado ou próximo do próximo reencarne, do que você se arrependeria do que fez? Que você tomou consciência, está tentando mudar. Por que não tentar mudar a partir de hoje? E esses questionamentos, eles nos levam a uma reflexão, a uma ponderação, a um amadurecimento de ordem espiritual, de ordem divina, para que possamos ter uma melhor compreensão da vida que cada um de nós deve se pautar. Deve levar segundo os ensinamentos de Deus, os princípios divinos, os ensinamentos do Mestre Jesus e de tantos outros profetas contidos na Bíblia Sagrada, como em outras obras, ao Corão, o livro do Taoísmo, o budismo ensinado por Buda, tantas coisas maravilhosas. E aí é interessante, vamos voltar agora, porque o Entardecer Espírita nós abordamos os ensinamentos apresentados por Kardec e outros espíritos da doutrina espírita. E é interessante porque Kardec, por meio da doutrina espírita, do espiritismo, nos dá uma chave para a vida futura. Por quê?
Porque por meio deste intercâmbio, desta interação espiritual, os espíritos nos revelaram muitas coisas. Kardec ficou encantado com o nível de revelações que ele estava adquirindo, tendo a experiência a cada reunião mediúnica, a cada escrita, a cada pergunta que fazia. Quantas revelações ele foi obtendo do mundo espiritual, do mundo imaterial, da vida após a morte, ou a morte do corpo, mas o contínuo, como nós falamos na semana, ou a continuidade da vida do espírito, só que agora num estado de desencarnado, sem a carne, sem a matéria. Então os espíritos nos ensinam sobre o porvir, o que poderá vir, sobre a vida futura, que é o tema que nós estamos abordando. Como ele é útil falarmos sobre essa perspectiva, pensarmos no que estamos fazendo hoje, mas que refletirá em nossa vida futura, tanto ainda quando encarnados, como quando desencarnados, ou até na próxima ou próximas reencarnações. Daí a explicação que os espíritos dão, e nós já falamos isso na primeira parte, a explicação que os espíritos nos apresentam no Evangelho segundo o Espiritismo, eminentemente no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Esta passagem contida no Sermão do Monte, em que Jesus nos fala da bem-aventurança para os aflitos. Mas Kardec e os espíritos nos ensinam por que razões sofremos aflições em nossa vida atual. Fruto ou colheita de coisas, de atos, de palavras e de pensamentos que praticamos no presente, bem como de atos, palavras e pensamentos que praticamos no passado, passado este em outra reencarnação. Por isso, a importância e a relevância do tema para a nossa tranquilidade e liberdade para o futuro. Porque os espíritos nos ensinaram que a morte é do corpo. A morte é da carne. Então a morte deixa de ser uma porta que se abre para o nada, para o desconhecido, para o obscuro, para a incerteza. Não. Os espíritos nos trazem uma certeza, consequência de uma lei de causa e efeito, consequência de uma política de consequências, consequência de que a colheita é conforme o plantio. E o plantio tem a ver com a qualidade da semente, com a qualidade do cuidado que se tem com essa planta, desse plantio. A rega, a poda, a terra, o arado, a água, o amor, o afeto, as coisas boas que nós desejamos para as plantas. Então, a morte, conforme os espíritos nos ensinam, deixa de ser a porta que se abre para o nada e passa a ser uma porta que se abre para a libertação ou para uma prisão, enquanto não compreendermos essa dinâmica, esse funcionamento, não compreendermos a mecânica da lei de causa e efeito. Então, ela passa a ser uma libertação quando eu me liberto do homem velho, da mulher velha, dos hábitos antigos que nos viciam, que são prejudiciais. Tudo isso, das nossas sintonias prejudiciais, e passamos a ter uma frequência vibracional mais harmoniosa, mais equilibrada. E os espíritos, como eu falei antes e falei já hoje, eles nos ensinam que a vida é um contínuo. Não é vida, morte, não, porque a morte é do corpo. O espírito é imortal, eu sou imortal, você é imortal. Então, o que muda é o meu estado. Posso estar na carne ou fora da carne. E, na verdade, os espíritos nos ensinam, e Jesus também fala, quando ele diz, meu reino não é deste mundo, que nós precisamos
cultivar tesouros no céu, ou seja, a vida espiritual é a vida que importa, a vida do espírito, e não a vida material. A vida material é efêmera. Do pó vieste, ao pó retornaremos, como a gente também falou. Então, o espiritismo, com isso, com seus ensinamentos, com esse arcabouço doutrinário, que tem caráter e aspectos científicos, filosóficos e religiosos, ele nos faz compreender a importância do dia a dia, o peso e o valor, o presente ou fardo do nosso dia a dia. Mas o próprio Jesus nos falou que o fardo que ele nos apresenta é leve, é o amor, é o perdão, é a caridade. Mas basta que a gente queira segui-lo. Então, os Espíritos nos mostram como é importante o cultivo diário desse plantio, que começa com sementes que estamos lançando em nossa terra, que é a minha existência, é a minha vida, e o cuidado que eu estou tendo com a terra e com essa semente para que ela possa crescer, frutificar e dar em 30, 60, 100, por aí vai. Pois, o Rodolfo Caligares tem uma frase que eu acho muito interessante, onde ele diz que por meio dos nossos pensamentos eu construo no meu dia a dia o edifício de minha vida, podendo esse edifício ter formas grandiosas, majestosa, harmoniosa, iluminada, ou formas miseráveis, muito fechada, muito pequena, escura, que não é agradável de estar e nem de receber. Em outros momentos, com o meu pensamento, construindo o meu dia a dia, eu posso construir moradas que são agradáveis para receber, para acolher, para ajudar, para trazer conforto. É uma mansão do caminho, que hoje a gente conhece do Divaldo, que acolhe tantas pessoas, mas na época dos apóstolos, quantos irmãos foram ali recebidos? Os Espíritos também nos ensinam, e aí é importante que a gente compreenda isso, porque como eu sou Espírito, eu não vivo somente quando eu estou na carne, mas eu também vivo quando eu estou fora da carne. Eu não vivo somente quando eu estou acordado no corpo, mas eu vivo também quando eu estou dormindo no corpo. Pois o estado do sono e dos sonhos é um estado de emancipação do espírito. Ou seja, aquele 1/3 da sua vida, que é até uma propaganda de colchão, que você passa dormindo, o corpo dorme, mas o espírito está em atividade. Está passeando, realizando trabalhos, vadiando, fazendo o que mais eu gosto. Nesse 1/3. No próprio livro dos Espíritos, quando vai falar dos estados, a Kelma Lisboa, querida, lembra quando a gente falou, né, desses aspectos, a importância da vigilância e da oração. O vigiai. Claro, eu não posso ser automático. E a oração para pedir força, pedir amparo, pedir assistência. A importância dos pensamentos e dos sentimentos. Obrigado, Kelma. Então, no livro dos Espíritos, quando vai falar dos estados de emancipação da alma, que existem vários, um deles mais comuns que frequentemente, diariamente, realizamos é durante o sono. Onde os Espíritos mostram que nesse estado de emancipação do espírito, de emancipação da alma do corpo físico, eu posso ter sonhos maravilhosos, que são vivências espirituais, me encontrar com pessoas que estão vivas, que já desencarnaram. Posso ter pesadelos, que são sonhos pesados, sonhos sombrios, sonhos de coisas que estão acontecendo comigo ou que eu estou realizando que não são salutares, que não são saudáveis. Então, por isso que é importante também nessa vigilância, que a Kelma comentou, nessa oração, que eu peça durante a prece noturna que eu realize atividades melhores,
que eu vá para lugares mais agradáveis, exerça atividades mais saudáveis. No Livro dos Espíritos comentam que há espíritos que, quando desencarnam, eles se deparam com atividades que eles vinham fazendo em vida durante o sono do corpo, mas atividade do espírito, que já estão adiantadas, que já estão concluídas. Às vezes eles começam outras atividades. Por isso que é tão interessante, a gente se esquece, quando criança, nossos pais, nossos avós, oram para o nosso anjo da guarda. Meu anjo da guarda, meu bom amiguinho, leve-me sempre pelo um bom caminho. Então, as minhas noites de sono devem ser agradáveis e não sonos ruins, pesados, cansativos, temerosos. Não. Se isso está acontecendo, que eu procure cultivar melhor o meu dia a dia, para que de noite eu não vá para onde eu mais gosto. Porque a lei de sintonia funciona. Eu indico um vídeo do Amigos da Luz chamado Espiritofobia, em que o personagem faz uma oração belíssima para dormir. Né? Ou seja, nem tudo que eu falo eu consigo realizar, porque às vezes é da boca para fora, a minha sintonia não é essa. Então esse irmão faz essa prece e chega o seu anjo da guarda. O chama e ele nem tchuiu, nem acorda. Faz um monte de estribolias muito engraçadas, mas é um vídeo que traz... Eu não vou passar esse vídeo, mas eu estou indicando e vou colocar o link dele aqui, porque ele é bem legal, é bem interessante, muito ilustrativo, muito educativo. Mas aí quando chega um espírito obsessor que está numa melhor sintonia com ele, chama e rapidamente ele acorda e vai. Então, nós temos que prestar atenção a isso. Jesus já falou, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, serão salvos. Porque às vezes eu digo da boca para fora, eu não pratico. Essa não é minha prática, essa não é minha sintonia, eu gosto de outras coisas. Então eu preciso ter uma coerência entre o pensar, o sentir e o fazer e o falar. Né? Que a Kelma até colocou pensamentos e sentimentos. Eles têm que estar coerentes com a minha fala e com a minha prática. Às vezes eu tenho uma fala bonita ou uma prática bonita na frente das outras pessoas, mas na essência não é aquilo que eu sou. E aí durante o sono eu vou aonde eu mais sintonizo. Então prestemos atenção a isso. Fiquemos atentos. Outra coisa que Kardec nos leva à reflexão: como será a minha entrada na vida futura? Aquilo que eu venho falando desde a semana passada, como será a minha entrada no meu momento de desencarne? Será que eu terei facilidade? Será que eu lido bem com a morte? Não que eu queira morrer, não quero, eu quero viver muito. Quero ter uma vida longa, próspera, que eu possa aprender muito, possa ensinar, possa realizar para mim e para outras pessoas. Mas eu preciso estar preparado, eu não posso ser apegado. A gente não pode, embora eu esteja nesse mundo, eu tenha que viver bem neste mundo, mas eu não sou desse mundo. A vida que importa é a vida do Espírito. Então, como poderá ser? Porque às vezes há relatos no próprio Livro dos Espíritos de irmãos que são tão apegados à matéria ou tão apegados ao corpo que têm dificuldade no momento do desencarne, que não quer partir, que sente as dores da morte, do corpo físico, não mais, entra num estado de perturbação grande. Então eu preciso começar a me preparar. Pode ser daqui a 5 anos, daqui a 1 ano, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, 20 anos, não sei. Mas eu tenho que estar preparado. E isso é muito importante. Isso é muito legal. Eu contei uma história na semana passada, que eu não vou repetir, mas é um conto indiano de 2 jovens que possuem uma revelação do que vai lhe acontecer daqui a 1 ano. Assista, foi a última coisa antes da prece final. Foi contar essa história de um conto indiano que a Lúcia Helena Galvão conta em uma das suas palestras de contos indianos. É um aprendizado bem interessante. Você já pensou o que é que você vai levar dessa vida? Você vai levar os terrenos, o dinheiro, as moedas, o investimento, o carro, a casa, as pessoas? Não, eu não levo nada. Então eu preciso trabalhar o desapego. O amor, sim. O amor é muito importante. A Kelma lembra aqui
E o que será que estamos colocando em nossa bagagem? É legal, Kelma, esse negócio da bagagem. Eu até comentei, quando a gente fala de vida futura, a gente tem uma preocupação com o futuro, né? De você estar, hoje, daqui a alguns meses eu estou fazendo 58 anos e estou aposentado. Mas quando eu comecei a trabalhar com 18 anos, eu já pensava na aposentadoria. Então eu comecei a contribuir para a minha previdência social. Depois, quando eu entrei em outra empresa, comecei a fazer uma previdência privada para poder ter uma tranquilidade, uma segurança no futuro. Então, como a Kelma colocou aí na bagagem, que eu achei legal, eu fiz outra reflexão. Você já está colocando diariamente o seu depósito na sua previdência espiritual? O que é que você está colocando como contribuição na sua previdência espiritual? Estélio lembrou aqui alguns meses, né? Outubro, exatamente, Estélio, como você é em novembro, meu colega de infância. Então, eu preciso compreender melhor a lei de causa e efeito, porque ela não me traz consequências somente para o presente, somente para a minha vida material, mas ela também me traz consequências para a vida quando eu estiver desencarnado na erradicidade. Ela também pode me trazer consequências para a minha vida futura, para as próximas reencarnações. O que eu estou fazendo hoje é como se fosse uma dívida que ela está tão grande que eu vou negociar com a Serasa espiritual e eu não consigo parcelar ou pagar de uma vez, porque eu não tenho condições de pagar de uma vez. Eu fiz tantas desgraças perante a minha vida ou de terceiros que eu preciso parcelar e às vezes eu preciso pagar em várias reencarnações. Com isso eu não estou querendo causar medo, pavor, preocupação, não. Na verdade eu quero trazer despreocupação, para que a gente, compreendendo a lei de causa e efeito, a lei da colheita que Jesus trouxe por meio de uma parábola, a parábola do semeador, eu consiga de uma forma mais leve, de uma forma mais serena, mais equilibrada, mais harmoniosa, cuidar desse plantio. No dia a dia, ele é tão importante. Como ele é valioso, como ele é precioso, por isso é chamado de presente. Então, muitas vezes as nossas vicissitudes se originam daí. As nossas dificuldades, os nossos problemas. Agora, nessa existência, ou agora nessa existência, vindo de coisas que eu estou fazendo hoje, ou fiz há alguns anos, ou alguns meses eu estou colhendo, ou hoje eu posso estar colhendo coisas que eu fiz em existência ou existências anteriores. E se eu não cuidar, eu poderia ainda levar para próximas, ou fazer coisas que vão me prejudicar no futuro, nas próximas existências. Paramahansa Yogananda, que eu também sou discípulo, um mestre, um santo indiano, criador da Self-Realization Fellowship, ele comenta que nós reencarnamos, porque o hinduísmo ele é reencarnacionista, nós reencarnamos para pagar as dívidas, para aprender e pagar as dívidas do passado. A doutrina também fala disso, aprender por meio de provas e expiar as falhas do passado perante a minha pessoa e perante terceiros. E aí Yogananda fala assim, então a gente reencarna para pagar as dívidas do passado e para aprender. O problema é que às vezes eu não aprendo, não pago a dívida do passado na plenitude e ainda arranjo novas dívidas. Então, como esse tema que eu falei que eu não precisava de pressa, como eu gostaria que nós compreendêssemos, que nós abríssemos os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração, a nossa mente, os nossos sentimentos e emoções para uma melhor compreensão da vida futura. Porque, inevitavelmente, teremos provas e expiações. Provas boas, outras não tão boas, mas eu preciso aprender, eu preciso me fortalecer em moral, em espírito, em virtude. Da mesma forma que um profissional, né, aprende, e às vezes aprende pela dor, aprende pelo prejuízo, aprende com o erro dos outros. Eu preciso aprender. Então, todos nós passamos por isso. Pois, se a gente pensar no Sermão do Monte, onde ele fala das bem-aventuranças, ele conversa sobre as aflições da vida, ele conversa sobre os problemas, sobre as dores, sobre a vida espiritual. Tudo isso
todos os ensinamentos só faz sentido se eu começar a pensar na vida futura de ordem espiritual também. Então, que nós possamos, sinceramente, de forma carinhosa, ter uma atenção maior por cada um de nós, compreendendo os ensinamentos que a vida nos traz, que Jesus nos apresentou. No caso, eu como espírita, que a doutrina espírita me apresenta. Como discípulo de Yogananda, os ensinamentos que Yogananda me traz. Que isso faça sentido na minha existência, porque assim eu terei uma vida mais harmoniosa, pacífica, em paz, equilibrada comigo e com tudo ao meu redor, natureza, pessoas e animais. Pois eu tenho que compreender que tudo que me acontece tem um propósito e um objetivo. A reencarnação que é apresentada pela doutrina e por outras doutrinas, crenças e religiões, não exclusivamente a doutrina espírita, a reencarnação, os espíritos carinhosamente a chama de a pedagogia do amor. Ou seja, a proporção que eu vou reencarnando, eu vou progredindo. A lei de progresso vai funcionando e fazendo sentido. E com esse progresso, eu vou me burilando na lei que Jesus nos deixou, a lei de amor. Então, a reencarnação, onde a lei de causa e efeito vai funcionar, é chamada de pedagogia do amor, porque a pedagogia é a forma de você ensinar, educar a criança, de educar o ser por meio do amor. Por exemplo, quando a gente falou, e está em tudo a ver, está relacionado a reencarnação com a lei de causa e efeito, com as provas e expiações. Ou seja, se nessa existência eu me desentendo com alguma pessoa, se eu tenho algum problema, algum atrito, algum conflito, na minha próxima reencarnação, provavelmente nós viremos juntos. Por que eu tenho que vir junto com aquela pessoa? Para que a gente se entenda. E o esquecimento do passado permite que o amor possa prevalecer, que o perdão. E aí faz sentido o ensinamento que Jesus nos deixou, quando ele diz, quando você está no templo e é o momento de você deixar a sua oferta lá no ofertório, e você se lembra que tem algum irmão com raiva de você, vá e peça perdão, deixa a oferta no cantinho e vá pedir perdão enquanto vocês estão caminhando juntos. Porque depois tudo é pior. Quando o irmão desencarna, ele quer se vingar das coisas que eu fiz. E aí Jesus diz, quando você estiver puro de coração, pacífico, em paz consigo, leve a sua oferta. Então, como a doutrina nos ensina e nos mostra a importância do ensinamento moral e da reforma íntima, um elemento que nós apresentamos também na semana passada. E para concluir o nosso tema de hoje, eu gostaria de deixar reflexão para que você pense hoje, passe a semana pensando. O que você já está fazendo ou o que você precisa fazer pela sua vida futura? Meu amado irmão, minha amada irmã, que está nos assistindo agora ao vivo ou a posterior. Esse conteúdo vai ficar gravado. Gostaria de convidá-lo a assistir o da semana passada, a reassistir a esse. Se você gostar, compartilhe, divulgue. Vamos propagar o bem, a gente precisa fazer isso. Mais e mais pessoas precisam ter a atenção e o cuidado com a sua vida futura. Não é medo, não é pavor, não é trauma, mas sim libertação. Desejo um resto de domingo muito harmonioso, em paz, que você possa ter uma semana próspera e que faça sentido o tema que abordamos nesses dois encontros, a vida futura. Pois essa vida é sua, eu cuido da minha e espero que você possa cuidar da sua. Desejo muita paz e muita luz, que assim seja. Amém, amém.